Olá, boa tarde, bem-vindo à nossa quarta aula. Essa é a nossa segunda aula assíncrona e nossa quarta aula no geral. Hoje a gente vai retomar o assunto da aula passada, que foi escala maior. A gente vai explanar um pouco sobre o que vimos e vamos em seguida abordar um novo assunto, que vai ser a escala pentatônica maior. Sobre a escala maior, nós vimos a estrutura da escala, experimentamos um pouco da sonoridade da escala e vimos que a partir da escala maior é possível criar melodias, músicas, né? É possível improvisar e muitas músicas são trabalhadas seguindo a escala maior, principalmente as músicas ocidentais e músicas populares, independente do estilo, independente de gênero. É uma escala muito utilizada, que serve também como base para o estudo de outros assuntos da música, como harmonia, campo harmônico e vários outros assuntos que envolvem música. Então vamos lá. A gente viu a estrutura da escala maior. A gente viu que a estrutura da escala maior seria... Deixa eu procurar a imagem aqui para colocar para vocês. Vimos que a estrutura da escala maior seria tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Essa estrutura ela vai ser sempre a mesma. O que vai ser alterado é a tonalidade, né? Por exemplo, mesmo com a alteração da tonalidade, a estrutura vai ser sempre tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A gente explanou um pouco sobre intervalo na aula passada, então dá para entender essa estrutura. E aí acontece que quando nós temos, por exemplo, a escala de Dó maior, a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Perceba que a estrutura é exatamente essa estrutura que nós conversamos, que nós acabamos de falar, certo? Se a gente alterar a tonalidade, nós teremos a mesma estrutura, porém as notas serão alteradas, certo? Por exemplo, agora eu vou tocar a escala de Sol maior. Então a gente vai ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol, certo? Perceba que a diferença foi, a gente começou de Sol, fez a mesma estrutura, e o que antes seria um Fá, agora é um Fá sustenido, porque a estrutura nos leva a essa configuração. Então chegamos a um Fá sustenido aqui, e a tonalidade agora é Sol, certo? Se pensarmos em outra tonalidade, a estrutura vai continuar a mesma, certo? Pensando agora em Lá maior, a gente vai ter Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido
a gente aplicar a escala maior, devemos pensar na tonalidade da música, a tonalidade e na harmonia da música, certo? Então, se nós temos uma música que a tonalidade é Dó maior, a gente pode usar a escala de Dó maior também para improvisar ou para criar uma melodia em cima dessa música, dessa harmonia, certo? Então, se a gente tem uma música sendo tocada em Dó, a gente pode tocar a escala de Dó maior. Certo? Sempre lembrando da posicionamento das mãos e como segurar a palheta. A gente trabalhou isso na aula passada. Pensar também na palhetada alternada, certo? E na dinâmica também, certo? Sempre pensando nisso, deixando mais musical. Aqui eu estou tocando, executando a escala só como exemplo. Então não estou pensando tanto nisso. Mas a questão de postura, posicionamento das mãos, posição da mão, tudo isso deve ser sempre observado, certo? Se a gente encontra uma música em Sol, a gente pode pensar na escala de Sol maior, certo? Então, se a tonalidade da música for Sol, Sol maior, a gente toca a escala de Sol maior. Certo? E como a gente já viu, a escala maior ela é utilizada em várias composições. Muitas músicas utilizam a escala maior, certo? E tendo a escala como uma referência, facilita para o compositor, para o músico compor, para o músico improvisar solos, criar melodias, se baseando na estrutura da escala maior, certo? Então, a escala maior é uma ferramenta para a gente não só ficar subindo e descendo, mas principalmente para criar música, para executar uma melodia coerente, digamos assim, certo? Então, eu vou colocar uma backtrack para tocar e esse vai ser o nosso primeiro exercício. A gente vai tocar a escala maior em cima desse backtrack, certo? A princípio nós vamos apenas experimentar o som, certo? Em cima do backtrack, subir e descer a escala, experimentando, conhecendo o som da escala maior. E vocês vão experimentar o som da escala. Essa é a nossa primeira atividade, certo? Vai lá. Então agora a proposta dessa segunda atividade vai ser a gente pegar a escala maior. A escala maior vai ser a nossa referência e a gente vai trabalhar a partir dessa referência. A gente vai criar, tentar extrair
sonoridades dessa escala, certo? Criar uma melodia mais interessante utilizando a escala. O backtrack vai estar em Dó maior e a gente vai utilizar a escala de Dó maior, certo? Então, a escala vai servir como uma ferramenta para a nossa criatividade. A gente vai criar em cima do backtrack agora, certo? É importante lembrar que agora a gente não precisa ficar subindo e descendo a escala. E também não vamos começar tocando sempre a nota Dó, certo? Agora vamos nos libertar agora, vamos trabalhar a criatividade, certo? Então vocês podem começar a partir de outra nota, contanto que essa nota esteja dentro da escala, certo? Então, a escala pentatônica maior, ela deriva da escala maior natural. A diferença é que a escala pentatônica maior ela vai ter 5 notas, daí vem o nome penta. E a escala maior natural ela tem 7 notas. Mas para a gente obter a escala pentatônica maior, a gente vai tirar 2 notas da escala maior natural. Então, se a gente tinha na escala maior natural Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, na escala pentatônica maior a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Certo? Então a gente tirou a quarta nota da escala maior natural, a gente tirou, não toca mais, e a sétima nota, certo? E ficou com essa sonoridade. Essa escala ela tem uma coisa muito interessante, que é o fato de todas as notas se encaixarem muito bem dentro da harmonia, certo? Então, se você pega uma harmonia maior, uma tonalidade maior, por exemplo, em Dó maior, uma música em Dó maior, e você tocar essa escala, ela vai soar muito bem, todas as notas dela irão soar muito bem, certo? É diferente da escala maior natural, que a gente tem algumas notas que não soam tão bem, certo? Já nessa aqui a gente toca, todas as notas vão soar bem. Agora que a gente já conhece a escala pentatônica maior, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com a escala anterior, certo? A gente vai tocar em cima de uma
de uma harmonia em Dó, a mesma harmonia, a gente vai utilizar a mesma harmonia para tocar agora a escala pentatônica maior, certo? A princípio a gente vai experimentar a sonoridade, sem preocupação em criar, certo? Vamos agora experimentar o som, como a gente fez da outra vez, certo? A escala maior natural, ela também tem um elemento muito interessante, que quando adicionada, ela torna-se escala pentatônica blues, certo? E aí ela vai ganhar uma pitadinha, um colorido blues, uma sonoridade blues, certo? Então, essa nota que a gente vai adicionar aqui é chamada de blue note, certo? Depois da segunda nota, a gente vai adicionar outra nota aqui, um semitom acima, certo? Vai ficar certo? Então ela ganha isso aqui, ó. Então, adicionando uma nota, a gente já aprende outra escala, que é a escala, a pentablues, certo? Pentablues maior. E a gente vai agora tentar criar com essa escala, certo? Então você pode variar entre a escala pentatônica, assim como a gente pode incrementar com a escala blues, né? Com a pentatônica, com a pentablues. Agora que a gente já experimentou a sonoridade da escala pentatônica maior, a gente vai tentar criar melodias utilizando ela em cima de uma harmonia, como fizemos anteriormente com a escala maior natural, certo? Vocês vão utilizar a escala pentatônica maior e a escala pentatônica blues maior.